Graças pra gente, amém? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. Eu me chamo Alisson Severiano. Se você não me conhece, conhece agora, Alisson Severiano. Se você não conhecia, mesmo vendo o nome do canal Alisson Severiano, agora você sabe qual é o meu nome. É esse. Enfim, antes de tudo, eu queria esclarecer somente um ponto, né? Porque aos meus seguidores fiéis que estão aqui me perguntando todos os dias: por que você parou de gravar? Então, por que eu tô há 2 anos, basicamente 2 anos, sem postar um vídeo? Na época, eu tive uns problemas que não foi nada demais, não foram doenças, não foi cirurgia, não foi nada disso. Na verdade, eu tinha acabado de passar por uma formação e era uma vida muito nova, sabe? Coisas que eu nunca tinha experimentado na vida. Então, eu tava me adaptando e sofri um pouco para me adaptar àquela vida. Muitas coisas que eu gostava de fazer eu acabei deixando de lado e aquilo ali não tava, sabe? Então, gravar era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu curtia muito, mas que eu curtia muito, sabe, porque eu não fazia nada, basicamente. Então, quando eu comecei a fazer, eu acabei deixando de lado, né, essa coisa de gravar, de postar e, enfim, trazer. Mas hoje eu vejo de uma forma diferente. Hoje eu não quero gravar por gravar, porque eu estou fazendo nada. Eu quero gravar para trazer uma mensagem, né, para vocês. Então, primeiro ponto, eu acho que esclarecido. Qualquer dúvida, continuem me perguntando, né? Eu estou sempre disponível para responder vocês. Então, acho que o primeiro ponto foi bem esclarecido. Vamos agora, dado esse esclarecimento aos meus fãs que estavam muito preocupados comigo, eu vou trazer uma mensagem bíblica sobre pausa, tempo. Vamos trazer uma mensagem bíblica, né? Porque esse canal aqui é um canal que um canal evangélico, é um canal de mensagens, né? Não é um canal que eu vou falar, desabafar e trazer meus problemas. Não, é um canal de mensagens. Então, como é um canal de mensagens, vamos trazer uma mensagem bíblica aqui para sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tá lá em João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Se você quiser abrir aí na sua casa, abra. A minha Bíblia é esta aqui. King James vai estar de cabeça para baixo, eu acho, né, por causa da câmera, mas é King James fiel. João capítulo 21, versículos 15 ao 17 vai falar o seguinte: assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E Simão respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro respondeu pela segunda vez: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito uma terceira vez: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe uma última vez: Apacenta as minhas ovelhas. Porque eu acho interessante trazer essa mensagem aqui para o vídeo de hoje, um vídeo de retorno, um vídeo de voltar. Porque muitas vezes a gente está assim, né? Igual Pedro. Existiu na vida de Pedro aqui, para essa conversa estar acontecendo, teve uma queda, teve um afastamento de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo que Pedro amasse Jesus, né, e falasse: eu vou ficar com o Senhor até a morte, nada vai nos separar. Pedro mesmo se separou de Jesus. Nada externo precisou separar Pedro de Jesus. Ele mesmo se separou, ele mesmo saiu. Essa é a queda de Pedro. E muitas vezes isso daí pode acontecer com a gente também, tá? Não é porque a gente ama Jesus que a gente não vai se afastar dele. Não. Não se esqueça que eu e você somos humanos, meros humanos, mortais, caídos, falhos. E a gente pode errar nesse ponto daí também. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é sobre o choro do arrependimento. Lá em Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, vai dizer o seguinte: E virando-se o Senhor, olhou Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes do galo cantar: Tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Ele chorou amargamente. O silêncio, a dor e a pausa fazem parte de quando Deus trabalha em nós. E é um ponto, assim, de verdade, sabe? Falando sobre a gente estar afastado, não necessariamente você precisa negar, tá? Você não precisa negar a Jesus, negar a Deus, falar que não é evangélico. Você não precisa fazer isso.
Porque muitas vezes, nos nossos dias, a gente acaba fazendo isso, mas não de uma forma verbal expressada. A gente faz muitas vezes na atitude. É um momento que a gente poderia ter falado e Jesus não fala. Uma coisa que a gente poderia ter enaltecido, glorificado o nome de Deus e não faz. E a gente tem que se lembrar que negar a Ele é negar tudo o que glorifica a Ele. Nesse momento as pessoas perguntavam, tu estava com Jesus? E Pedro falava, não, nem conheço. Nem conheço isso aí que vocês estão falando, sei nem quem é esse tal de Jesus. É o que? É homem? Homem, foi preso. Nossa, é que eu não conheço mesmo. Era desse modo que Pedro estava tratando Jesus. A gente, muitas vezes, não vai fazer igual. Mas a gente faz coisas parecidas. A gente nega ele nas nossas atitudes. Não evangelizando, não orando, não falando de Jesus, ou simplesmente procurando ajudas externas para além de Deus. E em verdade, ele sempre é, sempre foi e sempre será suficiente nas nossas vidas. Então não existe isso de, ai meu Deus, eu acabei esquecendo. Ó, tudo bem que às vezes a gente não consegue fazer de uma forma perfeita, né, extraordinária. Mas Deus não precisa que você faça tudo de uma forma extraordinária. Esquecendo, abandonando tudo, Ele só precisa que você faça. Que você entregue de verdade seu coração. Ele sonda as intenções do nosso coração. E quando a gente faz isso de uma forma extraordinária para buscar uma resposta, para tentar barganhar, ele também sabe. E nesse momento aqui, quando Pedro se afasta, foi do coração. Mas o ponto é que mesmo se afastando, ele chorou amargamente. E esse amargamente não é de remorso, porque remorso é um momento, aconteceu agora, chorei e depois eu faço de novo. Não, Pedro estava chorando porque ele estava arrependido de verdade, chorou amargamente, sofreu. E o sofrimento, a dor, o silêncio, a pausa fazem parte da vida de um cristão. A dor e o sofrimento nunca vai deixar a vida de um cristão. Se você segue alguém, se você acompanha alguém, se você ouve as pessoas falarem que um cristão ele vai prosperar muito, vai ter muito dinheiro, muitas bênçãos, essa pessoa está errada. A Bíblia não fala que a gente vai ter muito dinheiro, muitas coisas e a gente vai ter uma vida farta de tudo. Mas a Bíblia fala que, em verdade, a gente vai sofrer sim. Jesus fala, no mundo vocês terão aflição. Só que qual que é o bom ânimo? Não é porque a gente vai ter dinheiro nas aflições. É porque Jesus venceu o mundo. E tendo Ele vencido o mundo, nós vencemos porque estamos afiliados a Ele. Estamos juntos dele. Não sei se afiliados combina, tá? Me perdoem aí. Mas estamos juntos com Jesus nessa caminhada cristã. Ou seja, a dor e o sofrimento fazem parte. O choro também, tá bom? E aqui o terceiro ponto que eu queria trazer é o reencontro e a restauração. A pergunta de Jesus para Pedro, tu me amas, não era para humilhar a Pedro, mas para restaurar aquele homem. É aquele momento que eles se reencontram e Jesus toca naquela parte, sabe? Naquela feridazinha de Pedro e fala, olha, tu me amas. E Pedro começa a recuperar, a recobrar da consciência tudo que ele tinha falado. E ele pensa, puxa, eu amo, mas eu não amo do jeito que o Senhor me ama. Eu não amo do jeito que eu pensava amar, mas eu amo. E esse é o ponto de verdade. A gente é restaurado quando a gente entende que a gente nunca vai conseguir amar a Deus como Ele nos ama. Pedro entendeu isso. A gente nunca vai conseguir amar a Deus como Ele nos ama. A gente sempre vai ter um amor menor, pior, mais defasado, porque na verdade o amor de Deus não é defasado, mas o nosso é um amor defasado. E diante desse amor a gente nunca vai conseguir alcançar os níveis que a gente planeja. Meu Deus, eu abandonaria tudo, eu vou queimar minhas carroças, vou matar os boi tudinho, vou sair da casa dos meus pais. Não vai. Porque a gente não ama esse ponto. Quer dizer, tem gente que sim, né? Mas a gente não ama esse ponto na grande maioria. E mesmo as pessoas que fazem isso também erram, tá? Também falham, também passam por dores e sofrimentos. O ponto não é o quão perfeito a gente consegue ser, mas o quão constante a gente é na nossa vida cristã. Não é o quão perfeito eu consigo ser, mas é o quão constante eu sou. Tá certo? Guardem. Mas isso agora eu me senti um coach motivacional, né? Cristão. Aleluia. O quão constante eu consigo ser. E o quarto e último ponto que eu queria trazer é a nova missão. Jesus disse para Pedro, chamando ele para apacentar as suas ovelhas. Ele renova o chamado de Pedro. Ele não fala, sai daqui! Não, ele não... Não, ele não faz isso. O que ele faz é chamar Pedro de volta para o que ele já tinha. Apacenta as minhas ovelhas.
Ele já tinha falado sobre você vou edificar a igreja, é um chamado, um presbiterial, pastoral. E aqui ele fala, apacenta as minhas ovelhas. O ponto que eu queria trazer aqui para você e para sua vida, e eu já encerro, muito rápido, é que independente dos nossos erros, ele sempre está disposto a nos perdoar e a restaurar o nosso chamado. Ele nunca vai deixar a gente de lado quando nosso coração se predispõe a pedir perdão e a ser perdoado também. Porque tem muito cristão, tem muita gente por aí que não chega nem perto de Deus e fala, Deus me perdoa. Ele mesmo não se perdoa. E aí mora um problema muito grande sobre estar afastado de Deus. Porque quem está afastado de Deus está afastado porque se afastou. Não foi Deus que se afastou. Não foi Deus que te afastou dele. Foi você que se afastou de Deus, porque Deus está sempre próximo da gente. Então, muita gente, antes de chegar até a Deus e a pedir perdão a Deus, já deixa, nossa, não vou pedir porque Deus não vai perdoar, porque eu errei muito, eu sou muito pecador. Todos nós somos, meu. Eu ia falar, meu amigo. Todos nós somos, meu amigo. Todos nós erramos, estamos afastados de Deus desde da fundação da terra. Quando Adão pecou, a gente já estava, não dava mais. Mas mesmo assim, em amor e em graça, ele se entregou por nós. Não é por mérito nosso, não, tá? Não é porque eu, Alisson Severiano, mereço ser amado. Eu não mereço. Estou longe disso. Não é porque as pessoas mais famosas que pregam o evangelho merecem ser amadas. Não. Ninguém merece ser amado. Ninguém. Estávamos todos afastados, distantes, inimigos de Deus. Mas agora, com o amor e a graça que Ele mesmo nos deu, estamos juntos novamente com Deus. O amor que estava aqui, o véu, sabe, que separava Deus do homem, foi rasgado. E por conta disso, hoje, eu e você conseguimos estar perto de Deus. Deus não nos chama para nos humilhar. Ele nos chama para nos restaurar. Tá certo? Então não vá com essa mentalidade de que, meu Deus, eu não vou falar com Deus porque eu vou ser humilhado, Ele não me ama, eu sou errante demais. Não. Ele quer você por perto, Ele quer te restaurar. Talvez você que me assiste esteja passando pela mesma situação que Pedro. Esteja afastado de Deus, esteja distante, esteja pensando em não continuar. Mas meu amigo, minha amiga, se eu posso lhe dizer uma coisa, não desista de olhar para Deus e de pedir perdão. Não desista de você mesmo, porque Deus, Ele não desistiu na cruz. Ele não te deixou sozinho. Ele não se afastou de você. Ele não te deu um pé na bunda. Foi você mesmo que se afastou. Alisson, tu tá falando que eu mesmo me afastei, mas calma. A gente erra. A gente é errado e sempre vai ser. Mas Ele nos ama. Veja o exemplo do próprio Pedro. O homem que negou Ele 3 vezes, que andou 3 anos com Jesus. Andou 3 anos, viu milagres, viu mistérios escandalosos que ele, meu Deus, tem também uma passagem muito boa que é a da transfiguração de Jesus. Pedro estava lá, ele viu aquela transfiguração e foi tão tocante a ele que ele chegou até Jesus e falou, vamos ficar aqui, vamos fazer um tempo, vamos fazer alguma coisa, vamos ficar aqui mesmo, a gente não precisa nem sair, não precisamos mais voltar. Mas Jesus falou, a gente vai voltar. E aí Pedro depois nega Jesus. Ele viu isso, ele passou por isso. Mas aqui, em João 21, o que acontece é que Jesus aceita ele de volta. Tu me amas? A pergunta de Jesus para você, para mim, é tu me amas? E a gente vai responder de uma forma verdadeira. Amo, mas não como o Senhor nos ama. E a gente nunca vai conseguir chegar nesse ponto. Se lembre, Jesus não quer te humilhar. Ele quer restaurar a sua vida. Então hoje é um belo dia para você pedir perdão, para você orar, para você deixar para trás tudo que estava te afastando de Deus e voltar aos trilhos, e voltar ao caminho e ser finalmente restaurado por Ele. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, eu espero que essa mensagem tenha falado um pouco do amor de Deus sobre a nossa vida. Se você gostou, não se esquece de deixar a curtida, o like, o joinha, eu não sei como é que fala hoje em dia, como os jovens falam, que você curta, se sentir à vontade, se inscreva, compartilhe essa mensagem com um amigo. Alisson, não estava precisando necessariamente de tudo isso, mas tem um amigo meu que está passando por situação assim, compartilha, manda para ele, tá bom? Deus te abençoe e próxima quinta
a gente tem vídeo novo aqui também, tá certo? Deixa eu ver aqui o nome, pegar a colinha. O chamado ao recomeço. Aleluia. Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo encontro.